Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as grandes navegações, né? A aula da semana passada nós introduzimos esse assunto, falamos um pouco sobre o interesse de Portugal, que é pioneira nas grandes navegações, né? O que significava as grandes navegações, por que elas precisavam acontecer, lembram disso? Falamos das especiarias em Portugal, que elas estavam escassas e que elas eram caras, né, quando eram encontradas. Então era preciso criar uma rota para chegar até as Índias e buscar essas especiarias, um novo caminho para ir até as Índias. Daí começaram as grandes navegações e Portugal fundou, né, a escola de Sagres, né, que foi aquela região que reuniu ali os grandes especialistas em navegações para desbravar o oceano e pensar sobre o oceano. Então Portugal foi pioneira com as grandes navegações e a gente precisa falar um pouquinho sobre isso hoje. Primeira questão que eu queria lembrar com vocês, Portugal tinha um grande desafio que era passar ali um cabo bojador, né? Bojador é um cabo que fica ali na região de Marrocos, mais ou menos na linha do deserto do Saara. Como passar ali? Em geral, diversas embarcações que foram ali, assim, mais de 15, elas desapareceram por conta das ventanias que eram muito fortes e tinha ali as intempéries do clima daquela região que eles não conseguiam ultrapassar, né? Mais ou menos na região do deserto do Saara. O infante Dom Henrique, que era o rei de Portugal, não se conformava com isso. Ele queria porque queria ultrapassar essa região do Cabo de Bojador. Então ele convidou um experiente navegador, que foi o Bartolomeu Dias. Né? Bartolomeu Dias foi um dos navegadores mais importantes daquela época. E o Bartolomeu Dias conseguiu passar o Cabo Bojador e chegou até ali o sul da África. No sul da África ele encontra ali o Cabo das Tormentas, que também era uma outra região de difícil passagem. Mas ele consegue ultrapassar ali aquele Cabo das Tormentas, que fica no sul da África agora. Volta para Portugal, conta para o Dom Henrique e fala, nós conseguimos enfim passar, né? E aí Dom Henrique inclusive muda, ele fala, olha, não vamos chamar isso de Cabo das Tormentas, vamos chamar agora de Cabo da Boa Esperança. Então foi um dos primeiros navegadores que conseguiram fazer passar esses dois obstáculos que tinha em Portugal para criar essa rota para chegar às Índias. Depois disso, quem vem? Vem um terceiro navegador que é o Vasco da Gama, que chega, passa pelo cabo, aprende como passa pelo cabo do Bojador, passa pelo cabo da Boa Esperança, né, que não é mais Cabo das Tormentas, agora é Cabo da Boa Esperança, e aí ele chega até a cidade de Calicut. Calicut é uma cidade que fica mais ou menos ali no sul da África, mas uma cidade super importante da África, não, desculpa, da Índia, mas uma cidade importante para entrar às Índias e desbravar ali o território da Índia e conseguir as especiarias. Ela era um ponto de parada importante para as navegações de Portugal. Né? Só que para conquistar o rei de Calicut, o rei de Portugal mandou presentes levado por Vasco da Gama. Vasco da Gama levou presentes para o rei e o rei de Calicut não gostou. Não gostou, mandou embora, não quero isso aqui, pode voltar. Foi expulso, né? O Vasco da Gama foi expulso da cidade de Calicut, inclusive ele foi atacado e teve que voltar, fugiu de volta para Portugal. Voltou para Portugal. Bom, essas foram as primeiras iniciativas das grandes navegações, né? Por parte de Portugal. A gente volta em Portugal daqui a pouco. Surge uma tentativa da Espanha. A Espanha era um pouco mais modesta, um pouco mais discreta em relação às navegações, elas começaram um pouco mais tarde na Espanha, mas a gente tem ali o primeiro grande navegador espanhol, ou um dos mais importantes, não o primeiro, mas um dos mais importantes, foi o Cristóvão Colombo, que conseguiu chegar às ilhas aqui do Caribe. Né? Cristóvão Colombo batia na tecla de que não, nosso planeta ele é uma esfera, ele é redondo, eu posso dar a volta nele. Então ele faz uma navegação diferente de Portugal, ele vai em direção ao oceano e ele chega nas ilhas do Caribe, que foi o primeiro contato com o continente americano, foi feito por Cristóvão Colombo. Né? Depois Fernando de Magalhães, também com a mesma ideia,
ele contorna, ele tem a intenção de dar a volta ao mundo. E aí ele sai da Europa e passa pelo sul da Argentina, né? Inclusive hoje você tem um estreito lá embaixo, que é chamado Estreito Fernão de Magalhães, que é o estreito por onde ele passa, chega até o sudeste asiático, mas ele acaba morrendo, né? Mas a sua navegação chega na Espanha em 1522. Ele saiu em 1519, chegou em 1522. Então tem um pioneirismo aí também dos espanhóis, né, com o Fernando de Magalhães, que consegue fazer a volta ao mundo. Os portugueses chegaram no Brasil, no território que é o nosso território, chegaram no nosso país, né, em 1500, com o Pedro Álvares Cabral. Né? Cabral foi quem chegou no nosso território, porque ele recebeu as orientações do Bartolomeu Dias, dizendo para ele, olha, vai fazer sua navegação, mas vai um pouco mais distante da costa africana, não fica muito próximo à costa africana não, porque ali você vai encontrar muitos ventos e tal, então vai um pouco mais distante. Nessa história de ir mais distante, Cabral chega aqui no Brasil, mais ou menos ali na região de Porto Seguro, né? Inicialmente ele chama essa terra de Ilha de Vera Cruz, depois ele percebe que a nossa dimensão não é de uma ilha, então ele vai chamar de Terra de Santa Cruz, né? Aliás, ele vai chamar de Terra de Vera Cruz, volta para Portugal, o rei de Portugal então chama de Terra de Santa Cruz. Né? E aí a gente tem uma longa história pela frente para continuar estudando. Ok? Essa é só uma pincelada aí para a gente pensar um pouquinho sobre as grandes navegações, sobre as expedições que nós tivemos. No nosso livro, entre as páginas 26 e a página 30, tem toda essa história contada para vocês com uma série de mapas com os roteiros que essas viagens fizeram. Tá bom? Tiveram. A gente vai se falando, a gente se encontra na próxima aula. Beijos, até mais, gente. Tchau.